que você estava falando, ainda muito jovem, é, não rolava um ciúme do chefe lá, o cara que era o pá, do dono da cozinha, daí tipo, o que essa Muito, menina tá enchendo o muito, saco muito. aqui, pô? Vou mandar ela, justamente, manda ela lavar a louça depois, se sobrar alguma É coisa pra fazer, verdade. ela rolava essas paradas aí? Gente, Chega um pouquinho mais pra cá, faz favor, pra ficar bem legal o áudio. Aí, agora sim, vai lá. eu, assim, sempre lidei com isso muito bem, graças a Deus. Eu acho que, vou estar assim, bem sinceramente, eu tive uma vantagem, que é ser autista. Hoje eu sei disso. Por quê? As pessoas faziam sarcasmo comigo, eu não entendia. As pessoas tentavam, assim, induzir alguma coisa, Ah. Maurício, meu amigo que tá aqui me acompanhando hoje, é exemplo disso. Não conseguiam. As pessoas não conseguiam me afetar com isso, não me atingiam. Mas não era porque eu sou fodona, não. Era porque eu sou lerda mesmo, entendeu? Não rolava. Eu tenho, assim, eu vivi histórias muito que eu tenho... vocês me permitirem, eu vou contar um pouquinho. Fica à vontade, cara. Mas eu sempre tive pra mim o seguinte, Sabrina, isso a minha mãe falava pra mim bastante. Você tá trabalhando com pessoas que têm experiência na cozinha, o que você tem de vida, então cala a boca e escuta. Porque, né, minha mãe sabia que eu era de questionar e acho que tava querendo aquela preocupação, aquele medinho, né, da gente se perder ou ser prejudicado por outras pessoas, que acho que é meio natural. E colocou isso na minha cabeça e funcionou muito bem também. E é uma realidade que eu vivo até hoje. Quando vou conviver com pessoas, e no início da minha profissão foi muito difícil, porque realmente eu chegava nas cozinhas para trabalhar com mulherada que tinha experiência na cozinha muito mais do que eu tinha de vida. E eu vivi desafios que eu tive que superar lidando com pessoas por causa disso, em todo o desenvolvimento aí da minha carreira. Quando eu trabalhava no Divino Fogão, eu tive uma experiência muito marcante para mim, que eu conto assim para os meus funcionários essa história e falo, na época tinha uma propaganda do Mastercard assim na TV que falava, tem coisa na vida que o dinheiro não compra. É essa experiência assim que eu vivi, que eu cheguei lá para trabalhar como saladeira, fiz um trabalho assim muito legal, que tem lá as fotinhos registradas lá no meu Facebook, e aí eu tinha um tempo ocioso que sobrava do meu dia e o shopping ficava do lado da faculdade que eu estudava, então eu ficava ali no shopping trabalhando, às vezes depois do meu horário, para até dar a hora de ir para a faculdade, porque não valia a pena pegar 3 busão para ir para casa, depois 3 busão para voltar. E surgiu a oportunidade de eu abraçar a vaga de confeiteira também, porque daí a pessoa que fazia parte da confeitaria saiu, eu tinha tempo, ganhava um pouquinho mais, fazia toda a parte do garde-manger ali da salada, e depois fazia toda a parte de confeitaria. E aí fui me destacando, tal, isso com poucos meses ainda que eu estava trabalhando no Divino Fogão. Um belo dia, o chefe, como eu estava estudando, tinha experiência, o chefe de cozinha precisava tirar férias e tinha várias cozinheiras que eram auxiliares dele. E eu estava fora desse ciclo porque eu estava na parte de salada e sobremesa, né? Ali no organograma da cozinha. E aí, ele saiu de férias, eu fiquei cobrindo as férias dele por 30 dias. Eu me realizei, assim, porque foi... Mano, eu tive a oportunidade de mostrar o que eu manjava ali da parte da cozinha quente. E esses 30 dias, assim, foi um terror. Terror. As cozinheiras que trabalhavam comigo não colaboravam, não ajudavam. Tipo, puxavam para trás. Chegavam atrasada, não faziam o que tinha para fazer. Sabotavam as coisas da comida. Aconteceu umas histórias assim, tipo de novela mexicana mesmo. Um dia o dono lá da loja na época me chamou e falou assim, toma cuidado, porque tá feia a coisa pro teu lado. Estão vindo reclamar de ti toda hora aqui, são capazes de botar soda aí no feijão pra te ferrar, vão botar sal no teu feijão. Imagina, velho. Assim, desse nível. Aí o que eu fazia? Não colaboravam comigo, não estavam me ajudando, tipo, pra mim atrasar o horário que eu tinha que cumprir com o buffet. E shopping, a lojista é multado se não cumprir com o horário, né? O que eu fazia? Eu tinha a chave para abrir o restaurante. Então, meu horário para começar a trabalhar era 7. Ninguém estava colaborando comigo. 5 da manhã eu estava lá, eu tinha a chave, colocava meu fonezinho de ouvido no talo e corria para mim fazer a parte que elas tinham que fazer para me ajudar, para estar pronto, para daí eu ir fazer o resto e não ferrar com o meu horário de cumprir com o buffet.
Até que um belo dia eu esqueci aquela coisa de que eu focava ali, trabalhava correndo, escutando música. Esqueci de tirar o fone de ouvido, fiquei com o fone de ouvido aqui, não coloquei a doma, porque daí no início do dia eu ficava só de camiseta. Chegou um e-mail lá no SAC, no site de reclamações do Divino Fogão. Aí o diretor do Divino Fogão ligou lá pro meu chefe e ele me chamou para falar: ó, tá aqui, Sabrina, eu tô te mostrando, tá aqui o e-mail, uma reclamação que a chefe, Sabrina Maciel, tá trabalhando sem uniforme, escutando música no fone de ouvido. Vixe. Como se fosse um cliente essa reclamação. No SAC, no site do sistema de atendimento ao consumidor ali. E daí ele falou: Sabrina, tá bem claro o que é isso daqui, né? Então, boicote. Então se liga, toma cuidado e se tu quer fazer alguma coisa, sinto muito, mas tu tem que dar o exemplo. Tu estava errada. Então tá bom, né? E passou. Foi uma situação difícil. Depois disso, o bendito do cozinheiro voltou. Não aguentou muito tempo ali, acabou saindo. Eu acabei assumindo a função de cozinheira. E um belo dia lá no Divino Fogão, eu não sei se vocês conhecem o seu Reinaldo Varela, já ouviram falar? Não. Ele é piloto do Rally Dakar, de rally. Ele é muito famoso por essa área aí das competições. Até estava aqui em Foz esses dias no Rally dos Sertões? Rally dos Sertões. E, cara, eu era uma fãzaça dele. Estudante de gastronomia. O cara tem mais de 200 restaurantes no Brasil inteiro, é mega empreendedor. Fiquei sabendo que ele ia vir visitar a nossa loja. E eu tava mega ansiosa para conhecer ele, conversar com ele. Ele chegou lá na loja, tinha um pessoal de São Paulo acompanhando ele. Aí eu falei, quando eu tive a oportunidade, né, pedi licença. Eu falei, seu Reinaldo, me apresentei, sou estudante de gastronomia, trabalho aqui. E eu queria muito conversar com você. Você não tem uns 5 minutinhos, assim, pra mim? Aí ele perguntou meu nome, o que eu fazia ali. E falou, antes de eu ir embora, eu vou te chamar. Eu falei, beleza, fiquei esperando. Passou lá, todo dia eu tinha pra fazer. Levei umas porradas dele, eu não esqueço, que eu fiz um bifezão. Eu lembro que eu fiz umas decorações no buffet com umas flores de laranja, de frutas. Aí ele me chamou e falou, o que tu vai fazer com isso daqui? A gente vende comida por quilo, ninguém vai botar essa laranja inteira no prato. Meu Deus, cara! Isso é desperdício, tu tem que fazer teu buffet ficar bonito, sem ter que botar florzinha. Tua comida tem que ser bonita e apetitosa, sem ter esse prejuízo pra nós, Olha só, né? Cara, a visão do cara. Aí eu já fiquei, mano, o que eu fiz? Que medo, né? De Gastei conversar um tomate. com ele. Gastei um tomate. Aí no final do dia, antes dele ir embora, ele me chamou pra conversar. E eu falei, eu sou estudante de gastronomia, queria muito escutar um pouquinho, trocar uma ideia com você. O que tu tem pra me dizer? Que dica que tu me dá? O que você vai somar aí pra mim? Aí a gente conversou um pouco, ele perguntou pra mim, o que você quer fazer? Qual que é teu objetivo? Por que você tá aqui? Eu falei, meu objetivo? Ele falou, você quer ter um restaurante um dia? O que você quer ter Qual que é teu sonho? Eu falei, eu quero ter um restaurante um dia. Nessa época, meus pais já moravam no Paraguai, eu já morava sozinha lá em Joinville. E eu quero, se hoje eu tivesse bala na agulha aí pra mim ter o meu restaurante, eu queria muito montar um restaurante no Paraguai. E eu lembro que eu falei assim, pra mim arrebentar de trabalhar. Porque eu via aquele movimento de Cidade Leste ali, quando vinha pra cá, que não tinha aquela comida brasileira bem feitinha, legal. Eu tinha aquela ideia na minha cabeça. Imagina um restaurante para fazer bem feitinho, bem limpinho, organizadinho. Esse nosso padrão aqui, Divino Fogão, lá em Cidade Leste. É meu sonho. Seria perfeito. É um negócio certo. Eu lembro que eu contei toda essa minha ideia para ele. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você sabe que pra você ser dona de um restaurante, você não pode só saber cozinhar, né? E aí eu falei, não posso só saber cozinhar, eu preciso aprender o outro lado do negócio com o qual eu ainda não convivia, que era a parte administrativa, gerência. Compras. Tudo, gestão. Gestão, né? Aí na época o restaurante tava sem franqueado, o franqueado tinha ido embora pro Rio Grande do Sul. Eles estavam buscando um franqueado, a loja estava sendo administrada à distância por um pessoal que vinha de São Paulo, ficava ali administrando. E tinha uma pessoa em teste na época para ser gerente, mas também não estava rolando legal. Aí eu terminei a conversa com ele e ele perguntou para mim, mas você sabe que você precisa aprender tudo isso, você quer aprender? Aí eu falei,
não sei, não tinha nem passado isso pela minha cabeça ainda, né? Não, mas então vamos começar. Aí tá. Terminei a conversa com ele, ele chamou o coordenador lá de São Paulo, que estava lá na época. Deu uns minutinhos, me chamaram de volta. Ó, Sabrina, a partir de amanhã você vai entrar em treinamento para ser a próxima gerente da loja. Você já fica aqui tantas horas, então você vai continuar fazendo o que você faz. Depois que você terminar, você vai começar, depois do teu horário de treinamento. Nós vamos te ensinar tudo que você precisa saber para ser gerente da loja, vamos fazer o acompanhamento. E daqui para frente só depende de você. E eu era cozinheira da loja na época. Daí demorou um pouco para cair a ficha, assim, né? Mas foi uma coisa assim. Aí ele chamou toda a equipe antes de ir embora. E o gerente da época ali, todo mundo fez uma reunião e falou assim: ó, a partir de amanhã, a Sabrina entra em treinamento para ser a nova gerente da loja. E barari, barará. Cara, na época esse cozinheiro, que foi muito cuzão comigo, esses cozinheiros estavam. Foi uma cena assim que eu assisto detalhadamente, assim, e eu lembro da propaganda do Mastercard, tem coisa na vida que não tem preço. Foi uma das cenas, assim, dos melhores momentos da minha carreira, com relação a essa coisa da volta por cima, do colher os frutos do esforço, tal, né? Foi muito massa. E foi, daí pra frente comecei a me arrebentar de trabalhar mais ainda, peitei a loja, porque daí assumi a gerência da loja. Loja de shopping é difícil, restaurante é difícil, todo mundo sabe que todo mundo tá cansado de ver, de chegar aí num lugar e tá lá o dono do restaurante no caixa, ou limpando o chão, ou fazendo a comida, porque faltou fulano, faltou ciclano. Lá a loja tava sem dono, sem franqueado, então eu assumi assim um fardo bem grande, mas eu fazia com gosto, né? Eu tava vivendo uma experiência nova, muito legal. É o de lá, eu já passo. Aí levei a loja como se fosse minha. Tanto que fiquei mais de um ano nessa função de gerente do restaurante lá em Joinville. E a loja buscando captar um franqueado, daí não aconteceu de surgir nenhum franqueado, o pessoal me fez uma oportunidade. Se eu teria interesse de ser sócia, assumir como franqueada a loja, comprar a loja e continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo. E aí foi aí que eu conversando com os meus pais, meu pai foi para lá na época, ficou uns dias lá comigo, conhecendo a loja, o que eu fazia. E a gente avaliando essa ideia de comprar, não comprar, o que ia fazer, o que não ia fazer. Aí chegamos à conclusão, assim, que eu ia investir uma grana muito alta num negócio que não ia ser só meu, e ia ficar comprometida até as tampas. Então, que era melhor vir para cá, que a ideia de empreender aqui no Paraguai ia ser mais promissora, e foi o que a gente fez. Porque o lance da franquia tem esse negócio das metas, às vezes, né, que te amarra um pouco, né? Tipo, legal, franquia, mas ela precisa dos resultados, das metas, das coisas e tal, e daí fica, ou seja, é uma pressão a mais, além de tudo, eu acho, né? Sim, ali por ser uma franquia nacional, né, uma franquia que tem no Brasil todo, são, como eu falei, mais de 200 lojas, tem muitos líderes ainda, até chegar lá no cacique, né? Então é muita gente cobrando. Era uma responsabilidade bem grande. Mas eu gostava, né? Eu tinha um privilégio também, na época que eu não tinha filhos, era só estudante, morava sozinha, então não tinha aquele compromisso, não tinha um marido me cobrando para chegar cedo em casa, não tinha um filho para ter que ir buscar na escola. Então eu tive esse privilégio de poder me dedicar muito mais do que outras pessoas se dedicariam, né? Então isso foi muito bom. É que tem esse lance, a gente tava falando dos chefes, né? Tem